O trabalho que vou partilhar convosco hoje tem como título Aprendizagens baseadas nas criatividades, reimaginando mundos na construção de um otimismo crítico e transformador. Foi uma comunicação que eu apresentei num congresso em fevereiro deste ano, de 2022, no âmbito da AFIRS, e que tinha como título A Educação e os Desafios da Sociedade Contemporânea. Um, Como sabemos, já existe uma relação tensa dos estudantes com os saberes escolares e as modalidades dominantes de ensino-aprendizagem, quer no âmbito do ensino básico e secundário, quer no âmbito do ensino superior. Relação tensa com os saberes que nem sempre a escola tem conseguido encontrar modalidades que encontrem equilíbrios entre as expectativas dos estudantes, a necessidade de determinados modos de determinados saberes em presença e a articulação dessas redes de saberes, aprendizagens, expectativas, etc. Não é? E neste sentido existe, enfim, um grande desafio que é potenciar modalidades de participação, de criatividade, de gestão do risco e da incerteza, de coordenar atividades múltiplas, de convivialidade entre diferentes tipos de saberes, entre diferentes tipos de relações, entre diferentes tipos de contextos. Por outro lado, também, como nós sabemos, a Covid-19 tem impactos profundos, muito profundos, em qualquer nível de ensino e também no ensino superior, que é pelo facto de se passar do ensino presencial para um ensino digital, um ensino online, com exatamente, ou a maior parte das vezes, com exatamente o mesmo tipo de pressupostos transmissivos, e por outro lado também alguma desadequação em relação às modalidades de avaliação e de trabalho num contexto completamente distinto do ensino presencial. E esta apresentação que estou a partilhar convosco tem a ver precisamente com um trabalho online, realizado numa disciplina, numa unidade curricular intitulada Artes Performativas, que é uma unidade curricular do primeiro ano da Licenciatura de Comunicação Social, que decorreu o ano letivo passado. E um grande desafio que era colocado era, de facto, sendo um trabalho das artes formativas, um trabalho eminentemente prático, um trabalho em que há uma relação profunda entre o saber fazer, a ação, modalidades de improvisação com o corpo, com a voz, com vários elementos, e de facto a não presencialidade nas práticas artísticas, laboratoria performativas, laboratoriais e outras, levantam desafios muito grandes quando isto de facto passa para um ensino online. E neste sentido, digamos aqui uma interrogação como percorreu todo este trabalho e também percorreu o trabalho que eu realizei com os estudantes, que é como ensinar a aprender o desconhecido, potenciando a convivialidade entre diferentes num contexto da sociedade contemporânea e dos desafios de uma pedagogia digital. E neste sentido, esta minha intervenção está organizada, digamos, em 6 pequenos momentos. Um primeiro, dar-vos conta das práticas formativas e dos resultados. No segundo momento, também de uma forma muito sintética, a metodologia que utilizei para este trabalho. Depois, a apresentação num ponto chamado das aprendizagens e imaginações, digamos, a apresentação de alguns dos dados que eu recolhi. Num quarto ponto, o que é que isto significa do ponto de vista do ecossistema formativo e num quinto momento apresentar também de uma forma relativamente sucinta um trabalho que anda a desenvolver relacionado com as aprendizagens baseadas nas criatividades e por último umas breves considerações finais. Sob o ponto de vista das práticas formativas, aquilo que eu procurei desenvolver centrava-se no que eu designo as estratégias de dupla formulação diferenciadas em arredo, que significa que estas estratégias assentaram, quer mesmo do ponto de vista online, quer que assentaram entre a pesquisa e a experimentação, entre a tensionalidade e a distensão no contexto das propostas de trabalho que iam sendo desenvolvidas do ponto de vista artístico, a importância e a relevância do envolvimento, mas ao mesmo tempo de criar um conjunto de inquietações que possibilitassem o desenvolvimento de pesquisas e de experimentações. Um aspecto fundamental em tudo isto também tem a ver com a questão da individualização e colaboração, a individualização do trabalho, dos pressupostos e também a importância e a pertinência da colaboração dos vários estudantes, enfim, um grupo de 40 e muitas pessoas, da colaboração entre eles, mas neste contexto mais digital. E a questão da disciplina e da autonomia, disciplina no sentido em que se a aula era uma aula de 5 horas, era uma aula bem grande, digamos assim,
de estarmos a horas e cumprirmos o nosso horário mesmo dentro online, e ao mesmo tempo poder haver aqui um conjunto de autonomias que pudessem fazer sentido para o desenvolvimento das propostas que eu apresentava e também para as discussões de natureza mais teórica que também existiram. E dentro disto, dentro desta disciplina da autonomia, existe aquilo que eu designo também pela repetição e diferença, isto é, quer num contexto de um exercício, de uma prática artística, quer num contexto mesmo das aprendizagens, esta ideia de aprender é necessário também, particularmente nas artes, de repetir, mas essa repetição não pode ser exatamente de uma forma autómata e terá que haver um conjunto de elementos que criem diferença nessa repetição. Depois, uma outra dimensão também muito importante dentro desta estratégia de dupla formulação tem a ver com a questão do escolar e não escolar, isto é, de mobilizar todos os saberes que os estudantes têm e, de alguma maneira, articular com os designados saberes escolares que fala a Lisa May. E também uma outra dimensão muito relevante, a questão do distanciamento e a questão da proximidade, isto é, o procurar estar um pé fora e um pé dentro, como se costuma dizer no âmbito da investigação qualitativa, e conseguir, de alguma maneira, criar um conjunto de ações e de motivações que sejam próximas aos universos dos estudantes. E, por último, uma outra dimensão muito importante, que neste caso também esteve sempre presente, que era a questão da comunicação e da sustentação. Isto é, tudo aquilo que era feito, tudo aquilo que era apresentado, tinha que ser apresentado de uma forma sustentada, uma forma que não podia ser só eu acho que, ou eu gosto ou não gosto, mas tinham que apresentar razões e fatores que conduziam a determinado tipo de opção e a determinado tipo de tomada de decisão. Do ponto de vista das práticas formativas e dos resultados, o trabalho que foi realizado foi vários tipos de coisas, entre os quais começou-se com um poema relacionado com a questão do confinar e desconfinar. E este poema, este conjunto de poemas, cada um criou um poema que depois se selecionou para desenvolver outros trabalhos futuros. Eu apresento aqui 2 ou 3 elementos ou 3 aspectos de alguns dos poemas. Um deles dizia: eu estou vivo, mas estou fraco. Faço amizade com a saudade, existo nessa infelicidade. Um outro excerto de um poema: pus a máscara para lavar, já estou farto da pandemia. Tive tanto tempo para pensar, já não sei se é de noite ou de dia. E outro também em que refere: estou do lado de cada porta. Na minha casa, no meu quarto, perto da minha família, longe dos meus amigos, com as aulas online a ocuparem metade do meu tempo. Que tormento. Por último, outro que diz: olho para o vazio das ruas, olho para o vazio dos corpos, se confinaram antes do confinamento, que se confinaram no pensamento. Ora, este é um pouco, digamos, o clima mental, digamos assim, que esteve na base de todo o trabalho que desenvolvi com os estudantes e que partiram, a partir da elaboração destes poemas, um conjunto de outros trabalhos foram realizados, e a fotografia que está por trás deste slide é um dos exemplos, em que tinham que tirar um conjunto de fotografias, mas não eram propriamente fotografias de grandes planos, mas de pequenos planos relacionados com a temática, em que fosse um objeto, fosse uma cara, um rosto, ou uma parte da cara, uma parte do rosto, que representasse de algum modo, digamos, o viver em pandemia e o que é que isso significava em termos da sua relação com a vida e da sua relação com os saberes da escola. E isto foi sendo construído, foram sendo apresentados e discutidos com os estudantes estes vários elementos, e no final, uma vez que era impossível existir uma apresentação pública presencial, a proposta foi a criação de um pequeno vídeo que de alguma maneira retratasse as várias coisas que foram trabalhadas no âmbito das artes performativas e da sua importância na formação dos jovens. Não é? Eu passo aqui agora também um bocadinho do excerto de um desses filmes.
A metodologia que eu utilizei para este trabalho, que se enquadra no âmbito da designada metodologia qualitativa, de investigação qualitativa, teve a ver com 82 poemas, 84 fotos, dão aqui exemplos, como eu disse há pouco, fotos que tinham a ver com aspectos particulares da visão dos estudantes relacionados com a questão da pandemia, 42 vídeos pessoais, 7 vídeos de performance, portanto, que até ligava uma performance que eles fizeram entre eles, 5 vídeos de trabalhos finais e, por último, 42 relatórios finais, que eram um pouco os estudantes responderem à questão de que modos é que as artes performativas como podem contribuir para o desenvolvimento do pensar do exercício de atividade profissional no âmbito da comunicação social. E na análise de dados centrou-se fundamentalmente no âmbito da análise de conteúdo e a construção de um conjunto de categorias, quer do fim dos textos, quer dos vídeos, e que se podem introduzir algumas categorias como os modos de trabalho, processos criativos, aprendizagens e percepções sobre o trabalho. Neste ponto, irei, enfim, apresentar um pouco algumas das dimensões que me pareceram relevantes da análise no âmbito das aprendizagens e daquilo que eu designo das aprendizagens e das imaginações. E isto muito centrado no âmbito dos relatórios que os e as estudantes realizaram. Num desses relatórios escreve-se que no começo da minha atividade letiva não sabia bem o que esperar desta OC, na verdade quase toda a turma tinha este pensamento. Não sabíamos o que íamos aprender, nem percebíamos bem de que modo é que isto influenciava o nosso curso. Foram aulas completamente diferentes daquilo que estamos habituados e ajudou-me imenso a perder a vergonha de falar em público e principalmente ler coisas escritas por mim. Portanto, este lado de criação de um pouco de algumas expectativas no sentido de procurar que de algo de encontrar uma formulação de trabalho em que criasse alguma ambiguidade no sentido de não saberem logo o que é que iria acontecer, não saberem muito bem o que é que se iria fazer, nem muito bem para que é que aquilo tudo serviria. Um outro relatório refere que uma disciplina prática em que o objetivo é estarmos em conexão com os outros e trabalhamos uns com os outros para se realizar, vai ser realizada via Zoom. Tenho a ideia que as aulas das artes formativas eram uma das preferíveis de toda a gente. Era um cantinho onde podíamos refletir e conversar sobre os vídeos que o professor apresentava, podíamos rir e descontrair de toda a pressão que a faculdade nos mete em cima e, apesar de estarmos fechados em casa e completamente desmotivados para fazer qualquer teste ou trabalho que nos mandava, ninguém faltava, digamos, às sessões e também não estavam, enfim, a levar com a matéria em cima como escreveram. Portanto, esta ideia de, por um lado, o trabalho, o espaço de aprendizagem numa aula ser um cantinho onde se pode refletir e conversar, neste caso sobre os vídeos, mas sobre, enfim, outro tipo de coisas, e também um espaço onde se pode rir e se pode descontrair. Portanto, é aqui logo também uma ideia muito, muito curiosa e muito interessante de se pensar um pouco o trabalho, mesmo no ensino superior, como um cantinho onde se pode conversar e refletir. Por outro lado, uma das outras coisas que era referido, ou que foi referido, era que praticamente a turma toda ligava a câmara, mesmo que às vezes o professor tivesse que puxar um pouco por nós, lá acabávamos por ligar, o que significa que estamos na aula atentos, interessados, enquanto nas outras aulas muitas vezes estamos no Zoom e voltamos a dormir ou estamos atentos a outras coisas. E isto porquê? Porque, do ponto de vista da pessoa que escreveu este relatório, portanto, escreveu este relatório, havia oportunidade para haver um debate, discutir as nossas ideias acerca daquilo que o professor nos apresentava, o que torna logo a aula muito mais interativa e dá-nos vontade de participar. Daqui um elemento também muito importante de se pensar o trabalho no ensino superior, enfim, em qualquer nível de ensino, que é a questão de haver oportunidade para debater, para discutir e tornar logo por esse lado o trabalho muito mais interativo e, por essa via, de alguma maneira, contribuir para a vontade de participar.
Por outro lado, um outro elemento muito importante que foi valorizado neste relatório tem a ver com a questão das aulas muito divertidas, ao mesmo tempo que aprendíamos, dava para nos rirmos e brincarmos uns com os outros e tornava o ambiente muito mais descontraído. Portanto, numa outra dimensão que me parece muito relevante de pensar o trabalho, seja ele de qualquer que seja a sua dimensão e caráter e tipologia, de o aprender não é uma coisa, passa a expressão pouco científica, chata, aborrecida, é uma coisa que dá o trabalho, dá muito trabalho, mas também é um trabalho que pode ser olhado de uma forma mais divertida, de uma forma até mais lúdica, que ajude a ultrapassar as dificuldades que se criam no caminho quando falamos de aprender, quando falamos de ensinar, quando falamos de escrever, quando falamos de criar. E uma outra dimensão que foi muito valorizada era que em relação ao tipo de trabalho, não é? O tipo de trabalhos que nos era pedido, como alguém escreveu, mesmo que fosse pequeno, precisava de alguma pesquisa. O trabalho podia ser apresentado de uma forma criativa e conseguimos apresentar as nossas aprendizagens de uma forma nada amassadora, como nas restantes unidades curriculares, em que se usavam, como eles dizem, o PowerPoint ou os textos para debitar matéria. Portanto, aqui também um outro elemento muito importante em qualquer nível de ensino, em particular no ensino superior, que é procurar desenvolver a apresentação, devolver o trabalho, desenvolver as aprendizagens e partilhar as aprendizagens e os trabalhos que são pedidos, mas através de uma forma criativa e não dos modelos convencionais, super tradicionais e não dos modelos que ficaram acomodados, digamos assim, em que passamos para o grande PowerPoint que normalmente se faz isso tudo, e quando há outras múltiplas maneiras de se poder apresentar e comunicar com os outros um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de investigação e de saber. Uma outra dimensão importante de tudo isto tem a ver precisamente com esta questão da criatividade e dos processos criativos. E num dos relatórios, um estudante escreve que o processo de criação foi complicado, pois era exigida criatividade e eu queria fazer um vídeo diferente, mas que retratasse os meus sentimentos de uma forma clara, sem eu precisar de explicar. Demorei várias semanas e muitas horas até chegar ao vídeo final. Portanto, isto aqui demonstra, esta frase, demonstra do meu ponto de vista uma coisa que é muito clara e muito importante e relevante, que é quando há um encontrar sentidos para aquilo que se pretende desenvolver e fazer, passam-se muitas horas, demora-se muitas horas, muitas semanas até se conseguir obter um resultado final e apesar dessas muitas horas e às vezes muitas semanas, há um envolvimento forte com aquilo que se pretende apresentar. Portanto, desse ponto de vista, há um conjunto de lidar e de tomar as decisões, de lidar com as aprendizagens, com os saberes e tomar as decisões que me parecem muito relevantes. Uma outra dimensão também que me parece importante e que tem a ver com esta questão toda do trabalho, das horas, etc., tem a ver com a questão da imaginação. Como escreveu alguém, o último trabalho realizado da junção dos vídeos realizados foi algo que exigiu uma grande capacidade de imaginação de todo o grupo para se conseguir uma história bem formulada que fizesse sentido. Foram muitas horas de trabalho. E felizmente penso que tudo correu bem, como tínhamos idealizado. Para isso foram precisas várias horas de trabalho em conjunto, que pela situação atual tivemos realizado todas as sessões na plataforma Zoom. Pronto, aqui vem um pouco reforçar aquilo que eu disse anteriormente, que acrescenta-se aqui a ideia da imaginação, fomentar a capacidade de poder olhar para aquilo que está presente e poder olhar de outra maneira para aquilo que existe, e portanto, dentro desse ponto de vista, mesmo neste contexto, em que as sessões, todo o trabalho que era realizado em grupo fosse através da plataforma Zoom, mas de qualquer forma há uma grande satisfação de se ter conseguido ultrapassar uma dificuldade, ter-se conseguido ultrapassar um determinado desafio e, para além disso, reconhecer-se nesse trabalho e nesse desafio que foi proposto. Nada disto se faz, claro, sem o papel do professor, não é? E um dos relatórios refere que uma tarefa ainda mais importante que para mim o professor realizou foi motivar e cativar os alunos neste regime de aulas online. Penso que durante todo o semestre existiu vontade por parte dos alunos de frequentar as aulas, muito devido à energia e aos conteúdos que o professor lecionou.
O docente mostrou também a ideia de que devemos estar atentos ao que nos rodeia, como, por exemplo, nas fotos que foram apresentadas à turma, o professor foi-nos perceber que há coisas importantes que muitas vezes nós não ligamos. Quando penso nas aulas e nos trabalhos realizados durante todo este tempo, penso sempre num sentimento de alegria e de saudades que não acontece noutras unidades curriculares. Portanto, aqui, digamos, o nosso papel, a importância do nosso papel, embora não sejamos o único detentores de saberes, tendo em conta, enfim, todas as possibilidades que existem, infelizmente, neste momento a nível da internet, mas o papel do professor figura-se que, de um ponto de vista cada vez mais relevante, apesar de todas estas tecnologias, não só para esta ideia de motivar e cativar e de orientar o trabalho, enfim, com a energia necessária para que isso possa ajudar a criar essa motivação e a cativação, mas fundamentalmente para esta ideia que me parece aqui muito relevante deste estudante, que é estar atentos aos que nos rodeiam. Não é? E, portanto, o papel do professor aqui, de algum modo, ajudar a olhar de outra maneira para aquilo que se vê, olhar de outra maneira para aquilo que se pensa, olhar de outra maneira para aquilo que se julga adquirido. E, portanto, nesse contexto, tudo isto feito com, enfim, de um modo que contribua para que os estudantes e os estudantes se sintam motivados para continuar o seu percurso em etapas cada vez mais complexas e difíceis. Do ponto de vista da importância que este tipo de trabalho pode ter no desenvolvimento da sua atividade profissional, nos vários campos da comunicação social, alguém escreveu que penso que o objetivo de ter esta unidade curricular no curso de comunicação social seja a vontade que esta nos obriga a ter. Em artes formativas não há lugar para vergonhas, somos obrigados a criar, a ter ideias, a analisar situações e a dar as nossas opiniões. Isso vai nos ser muito útil no mundo do trabalho. Ninguém quer um trabalhador que fique calado e não colabora, que não participa ou que não acrescenta nada, digamos, à empresa. Tendo em conta isto que tenho estado a partilhar convosco, digamos que há aqui aquilo que eu designo por um ecossistema formativo. Procurei perceber que tipo de coisas é que, de elementos, de características, indicadores que me podem ajudar a pensar este ecossistema, a pensar e a desenvolver esta ideia de ecossistema formativo. E uma das ideias tem a ver com a questão da individualidade. Não há aprendizagem, não há saber nem conhecimento, não há trabalho que não seja pensado, não deva ser pensado do ponto de vista da individualidade ou das subjetividades, como falam alguns autores, sem a qual nenhuma apropriação de saber se pode desenvolver efetivamente. Uma outra dimensão deste ecossistema formativo, para além da individualidade, é a imprevisibilidade. Não é? Nunca se sabe exatamente o que é que vai acontecer. Ou seja, aqui uma procura de quebrar uma rotina em relação aos modelos convencionais do ter aula no ensino superior. Um outro I, são os 5 Is, um outro I tem a ver com a questão da imaginação. Não é? Também me parece muito complexo, estando nós em qualquer grau de ensino, e em particular no ensino superior, a imaginação não seja e a criatividade não sejam os elementos predominantes em todo o trabalho que se desenvolve, não é? E, portanto, e quando nos tempos complexos em que se vive e conseguir pensar de um outro modo, conseguir imaginar novos mundos, novos recursos, etc., são elementos estratégicos fundamentais na construção de uma sociedade mais curta e plural. Por outro lado, não há individualidade, imprevisibilidade e imaginação sem interdependência. Isto é, todas as coisas dependem umas das outras e é nessas conjunto de dependências, de interdependências, que se conseguem construir, neste caso, um objeto artístico, se consegue apreender determinado saber, que se consegue, na prática, viver em conjunto. E, por último, um último I, que tem a ver com a investigação. Pode não ser muito, enfim, investigação do ponto de vista de caráter mais científico, no sentido académico, digamos assim, mas todo o trabalho de pesquisa que é feito, que é importante fazer-se, neste caso no âmbito da pesquisa artística, mas também quando se fala noutros saberes da investigação e da pesquisa relacionada com uma determinada temática. E, portanto, aqui também me parece um elemento muito importante de pensar em reconfigurar as aprendizagens e o ensino e a aprendizagem, qualquer grau de ensino, que é muito centrado nesta ideia da pesquisa e da investigação de determinadas temáticas a partir das quais se apropriam e desenvolvem saberes e conhecimentos.
Uma outra ideia importante que decorre de todo este processo, enfim, este foi o terceiro ano que eu trabalhei, o quarto ano que eu trabalhei nesta UC, é obrigar-me também a pensar em algo que se contraponha, de certo modo, às aprendizagens baseadas em projetos, o PBL, como se designa no ensino superior, ou pelo menos no ensino superior politécnico, e aqui as aprendizagens baseadas nas criatividades. E até o momento que consigo apresentar é o seguinte. Esta ideia das criatividades, para utilizar um conceito da Pamela Bernard, parte-se de uma ideia, de uma ação, de um gesto, um projeto, um acontecimento, um problema, uma inquietação, um desejo, ou qualquer coisa que seja, não é? Um olhar, por exemplo, qualquer que seja. E dentro disto, este fomentar a questão das aprendizagens baseadas nas criatividades tem aqui elementos que são paradoxais, não é? Eu lidei com elementos paradoxais. Por um lado, a questão da orientação, a necessidade e a importância de dar umas guidelines do trabalho ou das possibilidades de trabalho que possam existir, mas ao mesmo tempo criar condições de desorientação que criem inquietação em relação a essas orientações e que obriguem de alguma maneira a despolutar mecanismos mentais, e não só, mas particularmente mentais, que permitam ver as coisas de um outro modo. Um outro elemento muito importante neste âmbito tem a ver com a articulação muito forte entre as questões formais e informais, isto é, entre as questões que estão mais sistematizadas, organizadas, pensadas e outras que decorrem de um conjunto de trabalho e de informalidade que existe em todos os processos criativos, em todos os processos de aprendizagem. E nesta ligação entre formal e informal, nesta importância da questão da orientação e da desorientação, está muito centrada e muito baseada naquilo que eu designo por conhecido e o desconhecido, não é? Isto é, há um conjunto de elementos e de referenciais que têm que estar presentes dentro do contexto onde mental, intelectual, contextual, social, onde aquelas crianças e jovens existem, entre os saberes entre os saberes que são portadores e tudo aquilo que eles não sabem, não se sabe, e tudo aquilo que é desconhecido. E este confronto, se quisermos, entre o que é conhecido e o desconhecido também é um motor fundamental para desplotar novas ideias em relação à ideia, a uma ação, etc. Um outro aspecto que me parece também muito relevante e também é paradoxal é a capacidade, digamos, que existe, ou a possibilidade que existe no âmbito das artes e das artes performativas em particular, de uma ligação também muito paradoxal entre a disciplina, a ordem e a experimentação e a desordem, digamos assim. Isto é, há algo em que temos que estar a horas, tem que se cumprir aquilo que foi planeado, etc, etc, mas ao mesmo tempo há este lado mais caótico de não saber muito bem, como eu dizia há bocadinho, do desconhecido, da desorientação, que permite ir criando tensões e distensões que de alguma maneira favorecem o desenvolvimento do trabalho. E esta disciplina e experimentação centra-se também muito naquilo que se pode designar por limites e liberdades, não é? Isto é, há um determinado campo em que se estabelece que são 5 minutos, por exemplo, em relação ao tempo, ou que é uma determinada ideia e não sair daquela ideia, mas ao mesmo tempo, se há esses limites, também há a liberdade para se poder encontrar soluções dentro dos limites que são apresentados e criar novos limites, digamos assim, com o desenvolvimento do trabalho. E por último, esta questão muito importante também, que também já tinha referido anteriormente, que tem a ver com a questão da repetição e da diferença, não é? Há um conjunto de coisas que têm que ser repetidas, de gestos, de posições, até de pensamentos, mas ao mesmo tempo é algo que essa repetição não pode ser de facto um elemento que seja acomodado. Essa repetição tem que haver sempre elementos ligeiramente diferentes que conduzam de facto a não se situar no âmbito de uma rotina, mas desrotinar essa rotina. E pronto, e uma outra dimensão fundamental em todo o trabalho das aprendizagens baseadas nas criatividades. Centra-se que, como enfim, é fácil de entender, no âmbito daquilo que se pode designar por individual e coletivo. Não há aprendizagem, não há saber, não há trabalho que não passe pelo esforço individual para se realizar determinado tipo de tarefa, mas essa tarefa individual enquadra-se ou situa-se num contexto de um coletivo que, maior ou menor,
que ajuda, por sua vez, a criar outras dinâmicas com esse lado mais individual de pensar e de agir. Para terminar, um conjunto breves de considerações finais. Por um lado, o pensar a questão da educação como arte do encontro e do viver num mundo incompleto, descontínuo e múltiplo, fala, por exemplo, o Paulo Freire, e a questão neste arte do encontro com o mundo incompleto, a curiosidade, a inquietação, a implicação e o encontrar sentidos e a inventividade são, do meu ponto de vista, elementos centrais na formação, são elementos centrais nas aprendizagens. E, com efeito, estimular a curiosidade, a inquietação, a criatividade e a democracia implica construir um espaço de formação e de aprendizagem poliédrico e ecológico aberto para a descoberta, de que fala eu, por exemplo, a escolha, a tomada de decisões, a experimentação pessoal, de modo a ajudar a construir novos imaginários, a construir imaginários reais e reais, digamos assim, e que de algum modo também possibilite o encantamento com os saberes e conhecimentos, como escreveu Manuel de Barros, o poeta Manuel de Barros, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barómetros, que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que essa coisa produz em nós. E, portanto, um dos papéis fundamentais de nós, enquanto docentes, um papel fundamental na escola, seja ela qual seja, como laboratório de saber, de conhecimento e aprendizagem, é conseguir criar encantamentos em relação aos saberes e conhecimentos, mas criar também encantamentos em relação à necessidade de olharmos de maneiras diversas e nos relacionarmos de maneiras diversas com esses saberes e conhecimentos e também connosco e com os outros.